Giornale Giovanna Felici. Apoio Acessórios e Looks Pilau. Inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Cibrama. Ótica Noal. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Dando sequência ao Giornale, o Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a conceituada médica dermatologista doutora Josiane Burman Vieseli, formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em Medicina Interna no Hospital Universitário e residência em Dermatologia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. É sócia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e também sócia da Academia Americana em Dermatologia. Estou lisonjeada em recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Obrigada, doutora. O prazer é meu de poder participar do teu programa e poder contribuir com a comunidade a respeito da minha especialidade. Obrigada, certamente que contribuirá. Hoje iremos tratar sobre os cuidados com a pele em pacientes na fase de adolescentes e jovens adultos. Isso aí. Doutora, tem-se observado um maior índice de casos de câncer de pele em pessoas extremamente jovens. Qual é a explicação para esse aumento de casos e quais os tipos de câncer mais frequentes? Bem, o câncer de pele realmente ele é mais frequente. Quanto mais velha a pessoa for, maior a incidência do câncer de pele. Sim. Mas nos últimos 20, 30 anos a gente tem notado um aumento da incidência em pessoas mais jovens, às vezes até com menos de 30 anos, né? Inclusive em adolescentes. Normalmente, assim, inclusive pelos dados dos institutos de câncer, o câncer de pele talvez seja um dos cânceres mais diagnosticados em pessoas, em adultos jovens, principalmente Sim. em mulheres. Então, o que se deve a isso, provavelmente aos hábitos de exposição solar, ao culto ao bronzeamento, o uso das câmeras de bronzeamento, que é muito mais comum em mulheres e comum em jovens também, aos hábitos de exposição solar mais precoce na infância, que as crianças vão para a praia, acabam não usando muitas vezes protetor solar, ou mesmo as atividades ao ar livre, que são muito mais frequentes. Com a nossa vida mais Sim. moderna, digamos assim, a gente acaba se expondo mais ao sol de alguma maneira. Então, tem se mostrado, tem se tido essas estatísticas de um aumento considerável em pessoas mais jovens. E as nuances da vida moderna, como você falou, né, trazendo aí sérias consequências. E a nossa cultura, né, especialmente aqui no sul, dos veraneios. Né, e estamos falando de pessoas jovens, de pacientes jovens, e os pais muitas vezes não percebem essa exposição das crianças e dos adolescentes, né, causando lesões e queimaduras profundas, né? E que a consequência vem depois do veraneio, não é, doutora? Exato, às vezes anos depois. Alguns anos depois. Quanto aos tipos de câncer de pele que tu perguntaste, existem basicamente, na verdade, existem vários tipos de câncer de pele, mas os mais comuns, os três mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que são relacionados principalmente com a exposição crônica ao sol, que são aqueles que as pessoas ficam diariamente expostos ao sol por atividades laborais ou desportivas, muitas vezes, e que realmente esses são mais frequentes na vida quanto mais velho for, mas a gente já viu casos de pessoas em idade bem precoce ter esse tipo de câncer de pele. E o melanoma ele é mais relacionado com a exposição intermitente, essas queimaduras solares que a gente tem na infância. Quanto mais precoce a gente tiver essas queimaduras solares, com bolhas ou muito eritema, muito vermelhidão, maior a chance de ter um melanoma no futuro, em idade precoce também. E as pessoas não se dão conta naquele momento, né? Não. Não se dão conta da gravidade. Exato. Né? Que muitas vezes pensam, é muito jovem, não vai ter esse problema de câncer de pele, isso aí vai ser só depois, mas não, é cumulativo, vai desenvolvendo, vai havendo dano das células e esse dano ele vai se sobrepondo com o passar do tempo até que o organismo reage de uma maneira a formar um tumor ou um câncer, no caso, câncer de pele. É realmente muito preocupante.
E agora vamos falar também sobre uma patologia que incomoda muito os jovens, que é a acne. Como tratar a acne, doutora? E quais são os graus de acne que existem? A acne é a patologia, a gente pode dizer, que é a mais frequente no consultório dermatológico. Tanto a acne, verdade? É verdade. Tanto a acne de adolescente como a acne da mulher adulta, que acomete às vezes as mulheres a partir dos 25 anos até a fase do climatério. É uma doença, que é uma patologia da pele que realmente traz algumas limitações, principalmente quanto à autoestima. Ela fere bastante a autoestima, tanto dos adolescentes, que já estão numa fase bem tumultuada, e da mulher adulta, que gosta de estar sempre parecer bonita, né? E então ela deve ser tratada, né, o mais precocemente possível para evitar que fiquem cicatrizes. Quanto aos tipos de acne, os graus de acne, eles têm basicamente 3 graus também, que é a acne grau 1, que é a acne mais leve, que é mais cravinhos, a acne grau 2, que já tem algumas espinhas mais inflamadas, e a acne grau 3, que tem aquelas lesões mais internas, que a gente chama de cistos. E eventualmente, mais raramente, tem a acne grau 4, que são lesões que são cistos, que acabam se unindo, formando trajetos, lesões mais feias, que é mais raro e muito mais grave. Assim, todos os graus, eles exigem um certo grau de tratamento para que eles não evoluam e para que evitem de deixar a cicatriz. E os tratamentos, eles variam de tópico, cremes de passar, limpeza adequada da pele, uso adequado do protetor solar, os cuidados de não usar um protetor solar inadequado para o tipo de pele, e às vezes pode deixar a pele mais oleosa. Hoje está muito na moda, o skincare, que as meninas principalmente acabam olhando nas mídias, nas redes sociais, a blogueira que fez o tal tratamento e que indica tal creme, nem sempre é o mesmo que o ideal para aquele tipo de pele. E algo também que a gente tem visto cada vez mais é a relação com a dieta. Né? As dietas com alto índice glicêmico, muito carboidrato, muito açúcar, muito doce, e por vezes o leite também pode desencadear ou até mesmo piorar a acne. Também ocasiona acne. Então você falava aí da autoestima do adolescente, né, que fica comprometida, e isso é muito importante. Muito importante. Porque acaba interferindo em todas as... Exato, ele pode trazer sequelas psicológicas que podem perdurar para o resto da vida em decorrência disso. São consequências, né, profissionais, pessoais, né, familiares, até a própria timidez, né, acaba desenvolvendo. Exato. Né, a pessoa se torna inibida de fazer algumas coisas. Algumas coisas que ela gostaria e não faz, né? Exato. Então, no momento que a pessoa perceber que está desenvolvendo a acne, ela deve procurar uma ajuda especializada da sua dermatologista ou dermatologista de confiança. Exato. Até mesmo para não ficar com essas cicatrizes que você comentou, né? Quando ela está numa fase mais avançada. Exato. Que a cicatriz é uma cicatriz muito feia, não é, doutora? E as cicatrizes são mais difíceis de tratar depois também, né? Mais difíceis de tratar. mais tempo e mais dinheiro, digamos assim, para tratar depois. E quanto aos cremes, né? As meninas especialmente, para verificarem realmente a procedência desses cremes. Exato, e ver se o creme é adequado ao seu tipo de pele. Também, isso é mais importante. Acaba, ao invés de resolver, né? Acaba piorando. Né? Doutora, e por que as pessoas hoje estão apresentando calvície tão precocemente? Na verdade, a calvície, que é essa queda de cabelo que a gente vê mais frequentemente, ela é geneticamente determinada, né? Ela é geneticamente determinada e tem a ação hormonal também. Então, ela já começa logo no início da adolescência, quando os hormônios começam a mudar, o aumento dos andrógenos, que são os hormônios masculinos, ela já começa a surgir. E ela vai sendo progressiva com o passar do tempo. Então, quando a pessoa for mais velha, vai ter uma chance maior. Então, assim, estima-se que até 80% dos homens brancos de 70 anos têm algum grau de calvície. Então, essa calvície ela vai evoluindo desde a adolescência. Em algumas pessoas, ela evolui mais rapidamente, né? Às vezes, isso pode ser desencadeado por um outro tipo de queda de cabelo, que pode ser, por exemplo, o eflúvio telógeno, que é comum, às vezes, após algum tipo de estresse ou alguma doença, ou às vezes, as pessoas fazem muitas dietas restritivas hoje em dia, com pouca caloria,
o emagrecimento muito rápido, alguns tipos de doença. Agora a gente tem visto o Covid também, a Covid-19, que mesmo nas doenças leves, às vezes até 30% pode desencadear, pode ter queda de cabelo depois. Normalmente tem o evento esse estressante, o traumatizante, a cirurgia, enfim, e 3 meses depois tem uma queda abrupta do cabelo. Sim, né? você falou em Covid, não é, doutor? O Covid, ele trouxe um estresse pessoal, profissional, né, social, uma preocupação em todos os sentidos. Exato. Né? Em especial, preocupação com a saúde. Então, esse estresse, ele causa calvície. O próprio estresse, se for um estresse psicológico muito intenso, sim. E a própria doença Covid, né? Sim. Pelo Covid, ela pode desencadear pelo estresse do organismo, naquele momento da doença, 3 semanas a 3 meses depois pode desencadear uma queda de cabelo que pode ser bem importante. E como nessa calvície androgenética que a gente vinha falando, o cabelo, na verdade, ele tem um ciclo, ele nasce, ele cresce, ele morre. Na calvície androgenética, o folículo tende a ficar mais fininho, miniaturizado, que a gente fala. Então, o cabelo ele vai sendo cada vez mais fininho. E quando tem uma queda muito grande, a tendência é que vários fios caiam ao mesmo tempo. Sim. E daí vários fios não voltam como deveriam voltar. Sim. Então isso vai acentuando a calvície. Mas a calvície, ela é longe de ser uma doença, a calvície androgenética. Ela é mais um traço da pessoa, um traço genético, digamos assim. Genético. E por conta disso, hoje em dia, muitas pessoas têm aceitado a calvície. Né? A gente vê as pessoas calvas que a gente talvez não visse antigamente. As pessoas aceitam a calvície como uma característica delas. Resolve, não vou tratar, porque o tratamento ele despende muito tempo, o tratamento ele é melequento, o tratamento sistêmico muitas vezes ele pode trazer algum efeito colateral, às vezes a pessoa tem medo de tomar o medicamento e então acaba, eu vou ser calvo, meu pai era calvo, eu vou ser calvo também, então paciência. E realmente verifica-se essa aceitação. Então ele aceita aquela calvície, mas como uma característica dele do que como um sinal de envelhecimento. Mas é importante as pessoas atentarem, né, tanto homens quanto mulheres, para esse início de queda de cabelo, né, quando possível repará-los. E quanto mais precoce for feita a intervenção, iniciar o tratamento, menor vai ser o dano, menor vai ser o grau da calvície. Porque normalmente perder 100 fios a 150 fios por dia... em torno disso. Esse normal. Número de fios perdidos está dentro da normalidade. Essa quantidade de fios é normal perder todos os dias. A gente perde, embora muitas vezes a gente não perceba, mas perde no banho, perde na escova, perde na rua, perde no carro. É normal a gente perder uma quantidade de fios por dia, porque isso faz parte do ciclo do cabelo. Mas às vezes essas doenças agudas, elas fazem com que mais fios caiam durante o dia. Né? Então a gente acaba percebendo a diminuição do volume do cabelo, uma rarefação. Né? E isso aí daí é o eflúvio telógeno, que a gente chama, que é causado por algum tipo de estresse. Que pode ser um psicológico forte ou um estresse físico, como a gente comentou. O estresse, como você falou, né, ponderando mais uma vez, e por alguma infecção, né, e algum tratamento diferente, né, como a quimioterapia, por exemplo. A quimioterapia é um pouquinho diferente, mas tem alguns outros medicamentos que podem desencadear o eflúvio telógeno também. Anticoagulantes, anticonvulsivantes, alguns tipos de vitamina também podem desencadear queda de cabelo. Às vezes os tratamentos hormonais também que se faz podem desencadear doenças, alguma cirurgia mais extensa, alguma doença, dietas muito restritivas podem ser. Ficou muito bem esclarecido, doutora. E para prevenir todas essas patologias tratadas hoje aqui no Jornal, o que mais você pode considerar, ratificar, né, ponderar em relação ao câncer de pele, em relação à acne e evitar a calvície quando possível? Quando possível. Na verdade, assim, dentre essas patologias que a gente conversou, essas condições que a gente conversou, o câncer de pele talvez seja o mais que a gente consiga prevenir mais. Que, claro, que embora tenha algumas doenças genéticas que predisponham ao câncer de pele, o câncer de pele ele está muito relacionado realmente com a exposição solar. Então, cuidar com os hábitos de exposição solar, evitar os horários ruins do sol para pegar sol, usar sempre protetor solar, além do protetor solar de passar chapéu, camiseta, óculos,
para evitar isso. Nunca usar câmeras de bronzeamento, porque isso aí essas câmeras elas são realmente muito nocivas para a pele. São proibidas. São proibidas, mas a gente sabe que existem. Existem. Né? Realmente. E proteção solar, cuidar principalmente com as crianças, as queimaduras, né, das crianças na idade bem precoce, que eu acho que é o mais importante. Obrigada, doutora. Foi muito importante conhecer e aprofundar, né, os conhecimentos sobre a sua área de atuação em uma região tão sensível como a pele, né? Tenho certeza que foi de grande proveito para quem está assistindo o Giornale. Eu agradeço a sua disponibilidade e já fica o convite para retornar ao programa. Muito obrigada, Giovana. Um prazer sempre, né, conviver e conversar contigo. Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas. Com certeza, o prazer foi todo meu, doutor. E no último bloco do programa, vamos conversar com o músico Jonas Viana. Continue conosco.